Ninguém quer ler livros diversos e essa é uma verdade que a gente precisa encarar. Como vocês sabem, o maior pilar da minha criação de conteúdo, tanto aqui quanto em outras redes, é a promoção de diversidade. Quando eu tomei a decisão de falar sobre isso na internet, eu já tinha plena noção que é um nicho que não dá retorno, tanto em consumo de conteúdo, quanto no financeiro, quanto em popularidade. Eu sou uma criadora de conteúdo focada em romances, então eu leio e divulgo o gênero, e isso inclui vários tipos de livro. Em especial a literatura diversa, porque esse é um pilar pessoal de valor meu, inegociável, independente de qualquer coisa. E como uma criadora do gênero, eu acabo consumindo diversos conteúdos, transitando em diversos ambientes e inegavelmente eu passei a perceber como existe uma crescente negativa à literatura diversa. Recentemente, uma criadora de conteúdo fez comentários muito desagradáveis a respeito da população LGBT de forma geral, especialmente dentro dos livros, mas esse vídeo não é para falar dela, até porque ela não merece esse lugar. Mas nesse sentido, alguns criadores de conteúdo começaram a produzir conteúdos a respeito da população LGBT, especificamente ali nos livros, para, de certa forma, combater essa homofobia que foi cometida e, em alguns casos, inegavelmente para surfar na onda do momento. Só que o que acontece é que produzir conteúdo somente quando acontecem situações como essas não é algo genuíno. Quem não lembra lá no final de 2025, onde ocorreu aquela treta enorme de racismo nas bookheads, e isso gerou um boom absurdo de conteúdos, menções, vídeos, posts, publicações de forma geral, citando tanto criadores de conteúdo quanto autores negros. Mas qual que é a problemática disso, né? Não deve existir, então, uma criação de conteúdo dentro desses nichos? Deve, mas eu acho que até certo ponto. Quando um tema ou uma pauta estoura por razões, inclusive como esse caso recente, criminais, isso não deve ser um motivador de produção de conteúdo, porque a vida de pessoas negras, LGBT, gordas, PCDs, enfim, diversas formas, não deve ser algo que a gente usa ao bel prazer para produzir conteúdo quando nos convém. Isso precisa estar presente no teu caráter, na tua criação de conteúdo, nos teus valores pessoais de forma geral. E não só servir como um motivador para criar conteúdo quando surgem essas ondas de cancelamento, tretas, polêmicas que vão e vêm todos os meses. Mas então por que eu trouxe um vídeo com o título Ninguém Quer Ler Livros Diversos? Eu sei que pode soar algo pesado, muito impactante, mas essa é a visão que eu venho tendo do mercado literário cada dia mais. Eu consumo muito conteúdo, tanto como criadora quanto como espectadora de diversos criadores aí que eu gosto, admiro e acompanho, e eu vejo muitas coisas sendo repetidas por muitas pessoas diferentes. Então, criadores diferentes promovendo o mesmo livro, a mesma editora, os mesmos autores, as mesmas tropes, os mesmos assuntos, tudo naquela bolha de repetição que às vezes faz soar para quem consome que o BookTok, o BookTube, enfim, o Bookstagram é tudo igual, só indica a mesma coisa sempre. E aí isso me leva a me questionar por que a gente então não produz conteúdos fora dessa bolha. E eu digo no dia a dia mesmo, na nossa rotina de produção. E não quando surgem assuntos como essa, como essas polêmicas que acontecem pontualmente. Como se fosse algo realmente que a pessoa quer produzir, ela senta, ela lê um livro diverso, ela faz um roteiro, ela grava um vídeo de forma genuína. E quando eu venho aqui dizer que não existe tanto interesse pela literatura diversa, eu me refiro que tem criadores de conteúdo nas redes lendo 10, 12, 15, 20 livros por mês, e se tu for olhar o que ele leu, não encontra um autor negro. Eu sei que essa é uma opinião um pouco polêmica, mas me desculpe, eu não consigo achar normal uma pessoa ler essa quantidade de livros por mês, e acaba também por ano, e não colocar a mão na própria consciência e pensar no que ela tá lendo. Mas nesse sentido a gente acaba entrando numa outra seara também, que é: não existe criador sem o seu público. Então será que esse é um problema do público para além do criador? No comecinho de 2026, a Câmara Brasileira do Livro lançou aí o panorama de leituras do ano de 2025, trazendo alguns dados muito interessantes, mas para esse vídeo eu quero focar no público consumidor, que é o público que lê no Brasil. Nesse sentido, as pessoas pretas e pardas juntas representam 49% do público leitor no país. E no recorte de gênero, entre as mulheres pretas e pardas representam 30%, alcançando aí praticamente metade do público consumidor de livros no Brasil. No quesito gênero, a gente tem um recorte onde as mulheres representam a maioria, sendo 61% das consumidoras, enquanto os homens são 39%.
Em termos proporcionais, 21% das mulheres compraram algum livro recentemente, contra 14% dos homens. E finalizando o título da faixa etária, a faixa que mais lê ali é entre 18 a 34 anos, com um recorte específico entre 25 e 34 anos de idade. Resumindo esses dados todos, quem é o público que lê no Brasil? São as pessoas jovens, mulheres e pessoas pretas e pardas. Então, dentro dessa categoria, a gente já tem destaque para dois grupos que nem sempre são bem representados na literatura: as pessoas pretas e pardas e as mulheres. Recentemente, o Pedro Buxter fez um conteúdo ali em parceria com a CNN, trazendo uma pesquisa mostrando que as mulheres são o público que mais lê. Nós somos mais leitoras, mas os homens têm os livros mais vendidos. Aí nessa pesquisa fala que existe ali uma expectativa de que esses dados mudem com o tempo, né, que a gente vai evoluir, mas o mercado atual, o cenário é esse. Então a gente lê mais, mas nós não estamos nas nossas próprias páginas. Pesquisando para esse vídeo eu também encontrei uma reportagem do Globo de 2020 falando sobre como aquele ano também tinha sido um ano de boom de autores negros. Mas dentro da própria reportagem, as editoras e pessoas que foram entrevistadas traziam um alerta de que ainda era difícil diversificar a equipe por trás desse mercado. Ou seja, as editoras tinham autores negros para serem publicados, mas essa representatividade não refletia nos bastidores que faziam o livro chegar até nós. Naquele ano, as editoras tinham compartilhado contratações e também estratégias que eles iam realizar para aumentar essa diversidade na equipe, mas existia uma reclamação específica de que faltavam profissionais negros para atuar nesse mercado. Inclusive, as editoras acabavam pedindo indicações para outros profissionais negros que já trabalhavam com eles. A questão que eu levanto é até que ponto esse interesse pela diversidade se estende e até que ponto ele é abafado quando o assunto morre. Nós sabemos que existem sim booms de assuntos que vêm e vão aí, mas às vezes eles vão embora tão rápido quanto surgiram. Outra parte da pesquisa da Câmara Brasileira do Livro que me chama a atenção é a parte que fala como a internet e as redes sociais são parte essencial do processo de leitura dos leitores. De acordo com os dados que são mostrados na pesquisa, mais da metade, cerca de 56% dos leitores usa as redes sociais para consumir e comprar livros. Ou seja, a rede social é um espaço de muita importância na vida dos leitores, mas também para o público e para a galera que trabalha no editorial. Então é essencial para vender e essencial para conectar os leitores com a galera que promove e vende livros e também com a galera que fabrica, né, as editoras e grandes autores. Novamente, a gente acaba tendo na pesquisa um recorte de gênero, porque eles mostram ali que ainda assim existe uma divisão nas duas maiores redes, que são o TikTok e o Instagram. Cerca de 61% do público é mulher e 39% são homens. E aí todos esses dados e essas informações que a gente tem me fazem pensar por que então que os conteúdos produzidos nas redes não refletem o público que consome esse conteúdo. Quando a gente vai falar do mercado editorial, a gente precisa considerar que o mercado não trabalha somente com quem consome os seus livros. Ele vai funcionar com base naquilo que ele considera vendável. Então, por mais que exista um público consumidor, por mais que exista boa vontade, por mais que exista uma insistência até mesmo por parte dos consumidores, se não gerar um lucro para o mercado editorial, ele certamente não vai ver sentido em investir em alguma coisa. Nesse sentido, historicamente, persistindo até hoje, investir em diversidade é considerado ainda um risco. E para provar esse ponto, a gente pode até mesmo sair um pouco do universo literário, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, na semana que eu tô gravando esse vídeo, vai acontecer a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, e essa parada é um evento gigantesco, um dos maiores do país, quiçá do mundo, e a gente teve esse ano uma redução absurda dos patrocinadores desse evento. Então a gente está tendo ali meia dúzia de patrocinadores que toparam colocar dinheiro, toparam botar a cara no sol para investir no público LGBT, e isso é muito triste. E aí, quando questionadas, né, por que não participariam, por que não estariam investindo nesse evento, as empresas colocaram ali argumentos no sentido de é um risco colocar o nome delas ali e gerar um incômodo, né, gerar uma má fama para a empresa com outros tipos de público que não apoiam a causa LGBT. E falando de diversidade, eu acho que é muito inegável a gente citar a onda de conservadorismo que a gente está vendo voltar para o Brasil e para o mundo também. E essa onda se dá
principalmente entre pessoas jovens, que é o público que a gente já viu que mais consome livros no Brasil. Recentemente eu li um artigo da Marina Fiorani, que é redatora lá do Lesbocine, onde ela comentava um pouco sobre o contraste que a gente vê entre os anos 2010 e 2020 em relação às pautas pró-diversidade. Que antigamente era muito mais comum a gente ver promoção e defesa da diversidade, tanto em âmbitos culturais, quanto sociais, quanto diversos. Eu mesma lembro de uma época onde eu e todas as minhas amigas líamos muitos livros LGBT e isso era o auge. Essa época foi um marco da promoção e do crescimento da literatura LGBT, especialmente no Brasil, com livros aí que ficaram super famosos, como Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, 15 dias do Victor Martins, Com Amor Simon, Garoto encontra Garoto, Will, entre muitos outros. E aí entrando na seara dos livros de romance, que são a minha especialidade, eu quero comentar como eu percebo uma dificuldade grande em introduzir livros LGBT para debate, para leitura, especialmente entre as mulheres. Eu sinto que ainda existe uma resistência grande em conhecer e dar chances a livros que fogem daquele estereótipo do homem hétero padrão, aquele relacionamento hétero fechado, aquela coisinha super padronizada e estereotipada que a gente vê sendo reproduzido cada vez mais dentro do nicho do romance. E aí isso tudo me faz pensar muito sobre a identificação dentro da literatura. As pessoas marginalizadas cresceram lendo livros onde elas não eram protagonistas. Pessoas pretas cresceram lendo livros com protagonistas brancos. Pessoas LGBT cresceram convivendo com romances heterossexuais. Pessoas gordas cresceram lendo e consumindo conteúdos onde os corpos dela eram motivo de chacota ou de vergonha. E ainda assim, essas pessoas aprenderam a se conectar com certos tipos de história. Então, uma pessoa gorda pode gostar de um livro, de um filme ou de uma série onde a protagonista é magra. Uma pessoa negra pode gostar de uma personagem que é branca, pode ser a personagem favorita dela. Uma pessoa que é LGBT pode ter como seu livro favorito ou como seu autor favorito uma pessoa heterossexual. Então, por que quando a gente fala no contrário, é tão difícil conseguir fazer isso existir? Então, por que ainda existe essa cultura onde algo diverso é específico demais, é uma coisa de nicho, ou que investir ou dar uma chance a algo diverso, diferente daquilo que a gente costuma consumir, ainda é tratado como um risco ou algo difícil para as editoras, para os criadores de conteúdo e também, por que não, para os leitores. Apesar de um certo avanço que inegavelmente a gente teve em algum ponto dessa história toda, ainda é difícil a gente ver isso se refletir em relatos reais, em coisas reais entre os leitores, as editoras e os criadores de conteúdo. Então, enquanto histórias padrão, histórias clichê e até mesmo estereotipadas são consideradas sucessos universais e merecem grandes investimentos por parte das editoras e também dos criadores, as coisas que são diversas ainda são consideradas coisas de nicho, enquanto na verdade isso deveria ser investido e promovido em todos os nichos possíveis. A gente não tá falando que um livro LGBT de um protagonismo gay masculino só serve para homens gays lerem. Isso deveria existir para que todas as pessoas possam consumir esse conteúdo. Porque, para mim, na minha opinião, não existe argumento mais sem sentido de que a gente só pode consumir, ler ou gostar de algo com o qual nós nos identificamos com aquilo que está sendo escrito. Então eu não preciso ser um homem gay para poder gostar e admirar o trabalho de um autor, uma obra, seja ele um livro, uma série, um filme, uma novela ou o que quer que seja. Eu só preciso ter senso crítico e incentivo para poder conhecer esse trabalho, conhecer essas obras e entender ali o que esse autor está colocando, o que esse produtor está colocando, e isso vai gerar sim um boom, um interesse geral, de forma geral, dentro desse tipo de conteúdo. E para finalizar esse vídeo, eu acho que cabe sim uma autoanálise e quem sabe uma autocrítica. Quem são os autores que tu estás lendo? Quem são os protagonistas dessas histórias? Quem narra esses livros? Quais culturas, etnias e diversidades estão presentes nas tuas páginas? Aproveita que chegou até aqui e me conta nos comentários qual é a tua opinião sobre esse assunto que a gente acabou de debater aqui. Eu vou encerrar esse vídeo lembrando que eu vou deixar o link de todas as reportagens, artigos que eu citei nesse vídeo aqui na descrição, bem como uma lista de criadores diversos que eu acompanho e que acho que podem enriquecer muito o teu repertório cultural e trazer diversas indicações de livros diversos que tu pode gostar. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que pode gostar e aproveitar muito esse debate que a gente teve aqui. E como sempre, até o próximo vídeo. Tchau!